Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, a gente vai aprender um porta-garrafinha tão lindo. Esse daqui eu fiz com a corujinha Doroteia, que vocês vão encontrar esse risco desse tamanho no molde. Fiz com ele fixo, mas não gostei, esse foi o meu protótipo. Depois, eu trabalhei com ele com alcinha, onde você pode colocar e tirar as duas alças. Aí eu gostei muito mais. A gente pode colocar aqui dentro uma garrafinha de 500 ml. Eu tô usando essa da Tupperware, porque é o que as minhas clientes mais utilizam. Uma garrafinha de 310, 250, menor do que 500, tendo essa mesma espessura. E você também pode usar mamadeira, ó. Esse tamanho de molde cabe perfeitamente essas peças. Se o seu nicho for maternidade, pode fazer que vai dar. Se você estiver trabalhando para porta-garrafinha, essas duas medidas também, ó, são super legais pra gente fazer. E você pode trabalhar com vários tipos de fecho. Aqui eu coloquei uma argolinha D de 1 centímetro e um mosquetinho de 1 centímetro. Nesse eu coloquei um fecho baratinha de 1 centímetro. Nesse aqui, eu coloquei a mesma argolinha D, só que eu trabalhei com um fechinho mais em conta, que é esse fechinho colorido. Para fazer essas belezuras, você vai baixar o molde, que é presente pra você. Esse molde, ele tem a capinha. O nome dessa peça é porta-garrafa térmico picolé, porque parece um picolé o molde. Ele tem a parte superior, que é essa parte de cima. Tem a parte inferior, que é um retângulo. Esse retângulo, ele tem 18 por 15, você vai cortar o retângulo. E tem o corpinho. Aqui tem informação dobra do tecido. Significa que se você não for unir partes e quiser fazer ele inteiro, essa parte com a outra, pode dar sequência aqui, tá bom? Dobrando o tecido aqui. Como nós vamos trabalhar com duas partes, então, eu tenho que adicionar meio centímetro. Então, quando você for cortar o molde, lembre de deixar aqui a margem de costura, porque vai ser importantíssimo pra gente conseguir compensar o zíper na modelagem, tá? As informações de tudo que a gente precisa cortar estão no molde, é só você baixar. Lembrando que esse molde é um molde desenhado à mão. Então, não vai ter medidas que você consiga encaixar aqui para poder fazer o seu molde. Você vai precisar ou fazer o decalque no computador ou imprimir. No molde também vocês vão encontrar o risco da corujinha Doroteia para essa peça. Cada peça da Doroteia tem o risco no tamanho que precisa pra gente colocar no molde, tá bom? Então, vamos começar as nossas costurinhas. Essa é a parte superior, a gente vai cortar 2 vezes o tecido nessa medida que tem no molde, tá? E aí, eu já vou aplicar no estruturador que eu tô utilizando, que é a manta R2. Eu cortei ele maior do que o molde do corpinho, que parece um picolé, tá? Então, eu cortei a manta maior do que o molde, e tem essa informação aqui, 2 vezes. Posicionei aqui a parte de cima do nosso picolé, já fui no ferro e já apliquei, ó, aqui e aqui. No molde, você vai achar o meio, dobrando assim, e vai marcar o meio, porque a gente vai precisar colocar o porta-alça nessa marcação do meio, tá bom? Olha só. Então, eu já fiz isso, já cortei, já estabilizei e já marquei o meio. Aqui eu tenho uma faixinha de 3,5 por 80. Você pode fazer a alcinha de mão com 50 centímetros, 55 ou 60. Você faça o teste e veja qual que você prefere, tá bom? Eu deixei 80 porque a gente vai precisar cortar 2 faixinhas de 10 centímetros desse 80. Eu já vim aqui, dobrei ao meio, trouxe as laterais pro meio e passei um ferrinho. Então, eu já tô com essa faixinha de 80 centímetros toda vincada. Separo 10 para um porta-alça, 10 pro outro, vai sobrar 60, tá bom? Essa alça, a gente vai costurar ela dupla. Vocês vão entender que é uma alça bem reforçada. Maravilhosa para alça fininha de mão. E essa daqui, a gente já vai costurar no corpinho. Tudo que a gente fizer em um lado, a gente vai fazer do outro, tá? Ó, meu porta-alça tá aqui. Eu vou colocar a meia-lua ou argolinha D
Você pode usar alças mais largas se você quiser. Essa daqui é uma sugestão, tá? A gente vai posicionar ela aqui no meio, como a gente já centralizou. E a gente vai passar uma costurinha, vindo e chegando até aqui na ponta. Fizemos, então, a costurinha do porta-alça. Já refilei essa parte de cima. Vou pegar o nosso retângulo, que a gente cortou, da parte inferior. Vou posicionar aqui, ó, direito com direito. E vou passar uma costurinha. Repetir todo o passo a passo do outro lado. Agora, nós vamos baixar o tecidinho e vamos usar o ferro para poder passar na manta, tá bom? Ó, esse aqui também. Esse, eu coloquei a minha etiqueta. Depois que eu passar o ferrinho, eu vou passar uma costurinha aqui para que a minha etiqueta, ela fique assim, ó. Pode ser uma sugestão aí pra você, tá bom? Essa daqui eu fiz com clichê, essa etiquetinha. Então, vamos agora ao ferro pra poder passar o tecidinho na manta. Prontinho, meus amores. Passei o ferrinho na parte de baixo e cortei aqui igual ao molde. Lembre de deixar os meios centímetros, tá bom? Depois, você vai dobrar aqui e você vai cortar a parte da manta, do estruturador, do tamanho do molde onde tem dobra do tecido, porque a gente não precisa ter essa sobrinha de estruturador, porque ela vai atrapalhar a peça de ficar em pé. Então, ó, você solta aqui o tecido, meio centímetro, que vai ser o tamanho do molde onde tem a dobra do tecido, e você tira a mantinha, tá bom? Deixa sobrando só o tecido. Faz isso desse outro lado também. Vai ficar assim, meus amores, ó, o tecidinho do tamanho do molde com a margem de costura e a manta sem a margem de costura, tá bom? Vocês vão entender na hora que a gente for fazer a união. Eu vou reservar essa parte pra gente poder trabalhar na alça. Aqui eu tenho 60 centímetros por 3,5. Vou abrir aqui as duas pontas, colocar direito com direito. Em um deles, eu vou passar aqui o meu mosquetão. Os dois. A gente tem que deixar um de costa pro outro, porque esse aqui não rotaciona, tá? E aí, nós vamos colocar, ó, direito com direito. E com o pontinho número 2, a gente vai passar aqui uma costurinha de 1 centímetro. Feito essa costurinha com retrocesso no início e no final, a gente vai abrir, tombar os tecidinhos. E lembra da memória que a gente deu pra ele? Onde a gente dobrou ao meio e fez isso? Pronto. A gente vai fazer isso nele todo. E vai ficar assim, amores, ó. A gente agora vai pegar um mosquete, colocar onde a gente costurou. Vai ficar de um lado, vai pesar o outro até a ponta. E esse vai ficar do outro lado. Assim, a gente vai fazer uma costurinha dupla de alça, tá bom? Na parte das costas desse mosquete é que onde eu vou costurar. Então, prende aqui e vamos pra máquina. A gente vai deixar aqui a sobra, só o suficiente para o mosquete ficar pra lá e não atrapalhar a costura, ó. Com o pontinho número 3, a gente vai costurando. O vinco é importante para que fique todo mundo igual. E a gente vai puxando na outra ponta. Chegou o calcador aqui no mosquete, a gente vai passar um pontinho, vai virar, ó, percebe que não atrapalha. Vai passar 2 pontinhos e meio. Agora, a gente vira e segue a costurinha. A mesma coisa a gente vai fazer nessa outra ponta, ó. Vem, chegou no calcador, passa um pontinho, ó, 2 e meio e volta. Dou um retrocesso. Agora é só refilar a linha.
E assim a gente vai ter uma alça linda para colocar na nossa peça. Vamos trabalhar nela. Eu vou precisar de 60 centímetros de zíper, tô usando o número 5 para poder fazer aqui a costurinha, ó. Nós vamos deixar sobrando 2 dedinhos e na borda a gente vai passar uma costura aqui. Passei, então, a costurinha. Vai sobrar praticamente a mesma coisa de zíper dos dois lados. Eu vou abrir o meu zíper e repetir o mesmo passo do outro lado. Nós vamos cortar 2 vezes o forro da sua preferência. Eu tô usando o nylon 70 emborrachado, maior do que o molde, ó. Nessa parte de baixo, tá? Eu deixo sobrando, que vai ser mais fácil pra gente na hora que a gente for desvirar. E aí, eu vou posicionar aqui, direito com direito, caixinha de leite com caixinha de leite. Nós vamos, então, colocar clips aqui, ó, pra poder centralizar o nosso forro e facilitar na costurinha, tá, ó? Coloquei clips e aqui em cima, ele precisa estar certinho, alinhado na parte de cima. Se precisar, você faz um pique também, tá? Prontinho. Agora, nós vamos daqui, ó, costurando na manta, subir uma costurinha desse lado e desse. Tô usando o calcador de 1/4 de polegada, que ele tem meio centímetro. Não use o calcador pra zíper, porque vai dar diferença no molde. Vai empurrando aqui. Se precisar, você clipa. Ó, use a pontinha de um pincel ou uma dobradeira, uma vencadeira pra empurrar a cremaleira. Ó, minha cremaleira tá aqui. E vai fazendo isso. Se quiser, antes você pode clipar todo mundo, se tiver dificuldade, tá bom? Como a gente fez no estúdio Copinho. A costurinha fica super arredondada, maravilhosa. Agora, a gente só precisa desvirar. Coloca a mão aqui dentro, vai empurrando todo mundo e puxando aqui o zíper, ó. Faz isso, esse outro também. Próximo passo agora é a gente passar uma costurinha daqui, ó, dessa ponta, prendendo forro e principal. Aí, vem aqui na bordinha e termina aqui nessa ponta. Vamos lá, fazer juntinho. Já temos aqui, então, toda a parte dos espelhos prontas. Nesse molde, a gente vai transformar ele no molde do Etaflon, que é a parte térmica, tá bom? Ó, não vamos contar com a parte de baixo, porque não tem necessidade de ter Etaflon aqui embaixo, só vai atrapalhar essa voltinha. Então, você vai deixar o seu picolé assim e vai dar uma margem de 1,5 centímetro aqui, ó. Você vem, marca 1,5 centímetro e vai recortar esse molde com 1,5 centímetro menor. Ele vai ficar assim, ó, nesse tamanho, tá? Se você gosta de fazer molde como eu, então você já replica esse molde para quando for trabalhar nos cortes da estrutura, já ter o moldezinho com 1,5 centímetro menor, pra gente preservar a margem. Eu coloquei aqui embaixo uma fita dupla face, já já a gente vai tirar. E na parte aqui, ó, do laminado, eu vou posicionar assim, tá? Porque eu tô com o meu tecido estruturado pra ele poder refletir a iluminação, os raios
para não entrarem. E a parte da espuma PAC, que é a de dentro, vai ficar em contato com o alimento. Com a parte de dentro, quer dizer, com a garrafinha. Ó. Agora eu venho, removo a minha fita dupla face, empurro tudo que eu posso do meu etafon pra cima e prendo ele aqui no tecido, tá? A gente vai fazer isso com os dois. A gente agora vai colocar o forrinho pra dentro e vai posicionar, ó, direito, com o forrinho pra dentro e passar uma costurinha de pé de máquina de 0,5, tá? Ó, caixinha de leite com caixinha de leite, sem o forrinho, a gente vai passar essa costurinha com o pontinho número 2. Passei, então, essa costurinha aqui de 0,5. Agora, a gente abre aqui o tecidinho, ó, tomba um pro lado, outro pro outro. Se quiser, vai no ferro, tá bom? E chegou o momento agora da gente costurar o nosso forro, ó. Nosso forrinho, ele vai sobrar, tá tudo bem. Então, ó, eu vou dobrar ele aqui. E nesse meio, onde eu costurei o tecido, eu vou passar uma costurinha prendendo, tá bom? Depois que a gente fez essa costurinha aqui, a gente prende o forrinho nessa parte também. Fizemos, então, uma costurinha aqui, refilei o excesso de forro. Agora, nós vamos encaixar caixinha de leite com caixinha de leite e vamos prender as duas pontas. Agora, a gente vai passar aqui o cursor. Coloquei, então, os dois cursores aqui no nosso picolé. Passei aqui uma costurinha, dobrei pra dentro, vim na máquina e passei uma costurinha com bastante reforço pra poder cortar esse zíper, senão é capaz dele abrir quando a gente estiver desvirando, tá? Essa é uma costurinha de precaução, anti-abertura. Vem com o isqueiro, sela. Agora, a gente vai desvirar para fazer o acabamento e finalizar a nossa peça. Depois que a gente desvirou, a gente sobe um pouquinho o cursor. Encaixa aqui, ó, no meio da costurinha do direito. A gente coloca a cremaleira do zíper. Ele vai bater certinho, tá bom? E aí, a gente passa uma costurinha aqui só de segurança. É uma costurinha só para alinhar. E aí, a gente vai e repete aqui do outro lado, passando uma costurinha de segurança. Vou pegar aqui um retalhinho do próprio forro. Vou colocar aqui, abraçando o material. Empurra direitinho, tá, ó. Empurra desse jeito aqui. Abraça. E a gente vai passar uma costurinha aqui. Toda essa sobra, a gente vem com a tesoura, uma tesoura amolada, e refila bem pertinho da costura, porque esse material não desfia. Só tô fazendo isso porque é corte a fio, tá? Agora, essas pontas a gente vai fazer assim, ó. Vem da lateral e corta. Numa sequência. Se você achar que ficou muita sobra, você vem com a tesoura e ajusta. Tá bom? Até que fique do seu agrado. Essas pontinhas também você pode cortar. E você vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Depois é só empurrar as quinas, abrir totalmente o cursor. E você vai ter a profundidade que precisa para colocar a garrafinha de 500 ml. Agora, desvirei, coloquei minha garrafinha aqui para poder ganhar forma. Vou posicionar a alça pra gente ver como que vai ficar. Olha só,
Que espetáculo! Esse composê ficou tudo de bom, não é? Garrafinha de 500 ml. Num porta-garrafa lindo, super fácil, utilizando poucos materiais para vocês poderem oferecer aí para seus clientes. Espero que gostem, deixem o seu like e comentem aqui de onde você está falando e se você gostou dessa proposta.